Sou o Anderson Fernandes, eu sou advogado e psicólogo, já estou com 51 anos. É, Desde cedo, eu sempre me preocupei com essa questão do desenvolvimento humano e de lidar com pessoas, tanto que eu tive muitas crises como advogado, eu cheguei a trabalhar em escritórios grandes, multinacionais, ganhei uma bolsa para fazer um mestrado fora do Brasil, é, e eu já fui estudar ali resolução e mediação de conflitos. Então ali já estava a sementinha para eu depois estudar psicologia, e já há 10 anos que eu trabalho tanto na psicologia organizacional, então com grandes clientes, já dei palestra para Bradesco, Votorantim, Nestlé, e, e ao mesmo tempo o meu trabalho que eu faço nas redes, aproveitando para divulgar, né, o meu Instagram, que é anderson.antonio.fernandes. Lá tem vários vídeos sobre todas as questões ali que eu acho que as pessoas vão me trazendo, eu vou tentando sempre para produzir alguma coisa. É, e o meu objetivo sempre foi esse, meu propósito. E eu não era feliz advogando, por isso que foi muito difícil. Com quase 40 anos, eu larguei uma carreira até de sucesso, porque eu era executivo, diretor de multinacional, de compliance, jurídico, para ganhar muito menos. Mas é o que eu digo, que o preço de você terminar uma sessão, seja de terapia, ou uma palestra, ou um treinamento, e ver as pessoas transformadas, ou mesmo que alguma coisa na vida delas já mudou para melhor, para mim vale mais do que 20 anos na minha carreira como advogado, fechando grandes contratos, e eu nunca senti essa sensação de poder, de alguma forma, fazer uma diferença, mesmo que seja pequena, na vida dos outros. Então, é isso, basicamente. É o que eu digo, assim, eu tinha uma condição financeira muito boa, como diretor jurídico de multinacional, fechando grandes negócios, e eu tinha um vazio existencial muito grande. O Viktor Frankl fala muito disso, de encontrar um propósito, de um sentido de vida. E para mim o sentido era, assim, por mais que eu fechasse os contratos, para mim sempre foi muito frio. É, eu, na verdade, usava o que o dinheiro me proporcionava. Então, para poder fazer alguma coisa com a minha família, com as minhas filhas. Agora, o trabalho em si não me realizava. E é por isso até que eu, tão focado no meu trabalho, trabalhando 15, às vezes 18, 20 horas por dia, eu percebi que eu fui perdendo muito do meu contato na época, tanto com a minha ex como com as minhas filhas. Inclusive, uma das razões do meu casamento ter terminado, e juntou várias outras coisas, e eu entrei numa depressão. Eu nunca tinha passado por isso. E é onde eu acredito que tem até um estudo de Harvard, que é o mais antigo, eu tenho isso na minha página do Instagram, que mostra que realmente o excesso de dinheiro não traz felicidade. Claro que não adianta você passar fome, é por isso que eu falei qual é o limite da felicidade, né? Você tem que se preparar, não dá também para jogar tudo para cima, e porque você tem os boletos, você tem conta para pagar. Eu tenho duas filhas, eu tenho a mensalidade de escola, que é muito caro. Mas é o que eu digo, eu fiz uma redução no meu padrão de vida. Agora, eu lembro que eu tinha a síndrome do Fantástico no domingo. Aparecia o som ali, eu já entrava desesperado, né? Porque segunda-feira eu tenho que trabalhar. E hoje, quando eu toco o Fantástico, eu falo, pô, que legal, né? Segunda-feira, porque não é que não seja um trabalho, mas é algo que te completa, que te preenche. Eu saio de sessões com uma gratidão enorme, não só de eu poder ajudar, mas também do quanto eu aprendo, de grupo, seja individual. Então, a verdade é que buscar essa felicidade, e ela também pode estar no trabalho, é o que de alguma forma curou minha depressão. Então, com certeza, vale a pena. E as relações mudam, as pessoas mudam, é, questões políticas, leis. A gente está o tempo todo vivendo numa sociedade que processos, regras mudam. E é super importante a gente saber se adaptar. E mudar é sair da zona de conforto. Geralmente, quando a gente sai dessa zona de conforto, incomoda, dói, machuca um pouco. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, e muitas vezes a gente fica para trás se a gente não mudar. E muitas vezes a mudança ela não é confortável. Agora, o segundo ponto é que você tem razão, a gente pode sim aprender muito com o outro, mas existem algumas situações
que por mais que você veja a dor do outro, é diferente quando a gente vive a dor. É muito diferente. Então, vou dar um exemplo. O seu amigo tomou um pé na bunda. Foi lá e a namorada, ou amiga, não importa, depende da orientação sexual. Por mais que você seja solidário, que você esteja lá, não é ainda a sua dor. Você pode sentir a dor da pessoa, mas não é a mesma coisa que a sua. É diferente. Então eu lembro que episódios doloridos, por mais que machuquem e muitas vezes te derrubam mesmo, forçam você a reavaliar muito a sua vida. Eu lembro que eu repeti um padrão, até pela minha idade, muito machista mesmo, de em situações, e eu sei hoje, estudando psicologia, eu tenho a plena consciência do quanto muitas vezes isso era inconsciente, mas eu via nas minhas relações familiares os homens, né, em situações mais conflitantes, gritarem com as suas parceiras. Então sempre foi um modelo para mim. Por mais que eu não gostasse, o Jung fala muito disso, né? O complexo familiar ele é tão poderoso que em momentos de dificuldade, claro que numa proporção menor, mas às vezes eu gritava também. E aí eu falo que o meu primeiro grande aprendizado foi uma namorada minha ter terminado comigo. E falou assim, isso eu não quero nunca mais para minha vida. A dor do rompimento, de ter perdido por essa razão, foi quando eu fui em busca de terapia, eu tinha 20 e poucos anos. Quem não gritou em algum momento, não se descontrolou. Só que eu percebi o quanto eu machuquei o outro, o quanto eu também já tinha sido machucado várias vezes, mas sentir na pele ter perdido uma pessoa que você ama, ou uma situação que é valiosa para você, eu lembro que eu nunca mais gritei. É raríssimo. Eu falo que se isso acontece são fotos, não é o meu filme mais, né? Eu até nem me lembro disso acontecer mais. Então a dor me ajudou a, a mudar. Eu quero mudar. Porque se a pessoa não quiser mudar, ela não vai mudar, não adianta, ela tem que querer. E a separação, por exemplo, foi uma dor enorme. Mas ela me fez. Eu lembro da minha mãe falando isso pra mim, né? Falou assim: filho, você tá até feio, porque eu emagreci 20 quilos, trabalhando muito. Foi bom, você tua mãe tá. E chato, muito chato. Então eu falei: pô, se minha mãe tá me achando chato, é porque tem alguma coisa aí, né? E, e eu, até por conta do meu trabalho em si, acabava sendo muito crítico, trazia muitas coisas do trabalho para minha vida pessoal, é muito difícil não separar. E, e a separação me ajudou realmente a poder ser um filho melhor, né, ter mais paciência com as minhas filhas, então pude ser um pai melhor, uma pessoa melhor sem dúvida nenhuma, um filho, um irmão melhor, eu tenho duas irmãs, então isso sem dúvidas, sem dúvida nenhuma que é claro que se a gente pode ficar no conforto é sempre melhor, mas é isso, aí você não está sendo desafiado a mudar, a questionar seus valores, suas crenças, e na dor você questiona tudo. E eu digo que para muitas pessoas, eu não estou falando só da minha experiência, o que eu vejo em supervisão, no meu trabalho com psicologia, claro que tem pessoas que na dor acabam indo para um outro caminho, um caminho pior, inclusive, né? Não sabem lidar. Você vê o feminicídio, o Brasil ainda está entre os 4, 5 países mais violentos do mundo, né, em relação ao feminicídio. É uma, duas mulheres em média que morrem por dia por conta do patriarcado. Porque eu não aceito término. E mais de 90% é ex-namorado, ex-marido, ex-noivo. Então a gente tem sim uma violência muito grande, é muita coisa, né? Você está entre quatro, cinco, o quinto país, né? Então, o quanto a gente tem que ter esse olhar, porque aí os homens feridos acabam não podendo lidar e olhar para suas emoções. E aí fica muito difícil lidar com uma perda, lidar com uma dor. E aí eu vou para a violência, que é como geralmente o homem aprende, né, a lidar com as dificuldades, na violência, na agressão física. E isso repercute no mundo hoje, né, na sociedade como um todo. Então, se a gente fosse. Tem até uma teoria muito interessante de que a mulher ela é mais madura do que o homem emocionalmente, porque ela já começa a lidar com a dor desde cedo. Então, quando a gente fala do complexo de Édipo,
que é o amor da mãe pelo filho, ou o inverso, da filha pelo pai, que o Jung chama do complexo de Electra. A mulher, por exemplo, ela deixa de amar a mãe, entre aspas, para amar o pai. Então já tem um rompimento aí. O homem continua no complexo de Édipo amando a mãe até a primeira namorada. Então tem uma visão até, eu acho que pela psicanálise a gente pode dizer, uma avaliação minha, infantilizada. Eu fico, e quantos homens não casam? Quantos homens não casam buscando a referência da mãe na parceira? Porque esse complexo de Édipo tá lá. Eu tô amando a minha mãe a vida inteira. Então, eu não perdi esse amor, não tem dor. E aí, quando eu perco, aí sim, já mais maduro, alguém, pô, como é que eu faço? E agora? Como é que eu vou lidar com essa dor? Eu nunca vivi essa dor do rompimento. A mulher já não. A mulher ama a mãe, né? A Melanie Klein fala muito disso, a psicanálise dessa relação, né? Tanto que até os 2 anos a criança nem teria o ego ainda. O próprio Piaget também diz uma coisa muito parecida na questão motor, sensorial. Ali a criança não. Mas na psicanálise a gente fala dessa consciência. A mãe é uma extensão dela. E aí esse amor da mãe transfere para o pai. Olha que rompimento interessante. Aí eu já aprendo desde pequena a lidar com a dor. A mulher menstrua, tem TPM, né? Olha as dores físicas que a mulher já tem que passar desde cedo. Dores emocionais e dores físicas, que o homem não passa. Então, eu acredito. E a mulher tem um tabu que o homem, né? Por conta do patriarcado, a gente não pode ser sensível, o homem não pode chorar, o homem não pode falar de sentimento. A mulher já fala. O Freud falava muito do talking cure, a cura pela fala. Né? Então a mulher consegue se expressar, discute suas emoções e suas dificuldades. O homem se fecha. Eu estou falando de forma generalizada, é óbvio. Já melhorou muito, tem muitos homens que já conseguem poder olhar para suas sombras, para suas dores, mas a grande maioria não consegue. E aí isso não é trabalhado. Né? É diferente da mulher que trabalha a sua dor, que conversa sobre as suas dificuldades. Então a mulher acaba lidando muito melhor com esse sofrimento, com essa dor emocional, com essa inteligência emocional, com as emoções do que o homem. Houve uma evolução, não há dúvida nenhuma. Hoje você consegue ver homens que eu falo que não são pais domingueiros, né? Que quando se separam vão ver a filha um domingo por semana ou quando isso acontece. Eu, por exemplo, desde que eu me separei praticamente, eu fico 15 dias com as minhas filhas. Eu fico no esquema 2-2-3. Eu fico segunda e terça, a mãe delas quarta e quinta, e a gente troca sexta, sábado e domingo. Na minha geração isso não existia, quando eu tinha 20 anos. Isso era quase impossível. Então, o cuidado com os filhos sempre foi responsabilidade da mãe. O homem já tem ocupado mais esse papel de dividir, e aí eu falo que isso não é ajudar a mulher, é obrigação dele como pai, né? Porque já tá errado, até o ajudar já é machista, porque parece que o homem está fazendo um favor para a mulher. Não, ele é pai, tanto quanto a mãe. E hoje a mulher, graças a Deus, consegue ocupar um lugar tão importante quanto o homem, apesar das diferenças que ainda as mulheres ganham menos em geral do que os homens, ocupando posições análogas e similares, né? Mas você já consegue ver que a mulher ocupa cargos muito importantes hoje no mundo empresarial. Às vezes você vê relacionamentos em que as mulheres recebem mais do que os homens. Acho que tem um estudo do IBGE um pouco mais antigo, mas em média quase 50% dos lares no Brasil é mantido só pelas mulheres, financeiramente, emocionalmente. Então a gente não pode deixar de olhar que a gente ainda tem um problema. Eu acredito que o homem ainda está muito longe, nós estamos ainda muito longe, mas são sementinhas e essas mudanças estão ocorrendo. Eu percebo que é muito difícil, no geral, apesar de eu ser homem, ainda a grande maioria das pessoas que acabam me buscando é do sexo feminino. Eu ainda vejo muitos homens com muita dificuldade de se abrir. Isso já tem mudado, já mudou, melhorou, mas a gente ainda está dando pequenos passos ainda, Zé. Independentemente do meu lugar da fala, assim, aonde estaria o meu lugar da fala em relação ao papel da mulher? Eu tenho 2 sobrinhas, eu tenho 2 filhas, eu tenho 2 irmãs, e tenho uma irmã
que é lésbica, então é casada com outra mulher, então ela sofre muito preconceito. Então, talvez tentando me colocar no lugar delas, para eu conviver, né, e ter mulheres muito presentes na minha vida, principalmente minhas filhas, ah, que eu vejo com um olhar positivo muitas das mudanças. Hoje a mulher ela consegue se posicionar. Eu, com certeza, muitos casamentos hoje a mulher não vai mais manter uma relação se o relacionamento é tóxico. A mulher muitas vezes se mantinha presa na relação porque ela não tinha como financeiramente sustentar. A gente sabe disso. E quando a mulher ela se emancipa e hoje ela até ocupa esse papel, muitas vezes até que o homem não ocupa nas empresas, etc., é óbvio que há uma mudança. E aí ela precisa se encontrar nesse novo papel. É muito difícil. E o homem também, porque tem muitos homens que não sabem lidar com uma mulher que ganha mais, não sabem lidar com uma mulher que é independente. Então, eu acredito que a mulher e o homem, os dois ainda estão enfrentando muitas dificuldades de conseguir encontrar esse novo caminho, por conta dessas mudanças que ocorreram. Vejo muita reclamação de homens que querem ter relacionamentos mais estáveis e não conseguem, mas também muitas mulheres. Então, as dores estão aí. Essa mudança ocorreu, tem muitas pessoas que não concordam com essa mudança, e é o que eu falo, né? Para quem ficou melhor e para quem ficou pior? Vai perguntar para um negro se era melhor há 120, 130, 150 anos atrás. Eles eram escravos. Não é possível que você vai dizer que antigamente era melhor. Vai perguntar hoje para um homossexual que hoje tem a união deles homoafetiva reconhecida civilmente, inclusive pelo STF, se era melhor hoje ou antigamente, quando você não podia nem dizer que você era. Você não podia nem expressar seus sentimentos. Hoje eu já consigo até ter direitos e deveres entre um casal homoafetivo. Isso não tinha. Pergunta para uma mulher também há 30, 50, 60, 70 anos atrás, a mulher não tinha, em muitos países não tinha direito nem a voto, né? E não tinha nem essa opção de trabalhar. Então, eu acredito que para o homem branco heteronormativo piorou, que é que sempre foi, vamos dizer assim, a força dominante. Agora, para muitas minorias, não há dúvida que melhorou. Então é por isso que também esse homem hoje tem muita dificuldade de encontrar o seu lugar. E por ele também não saber qual é o seu lugar, a mulher também fica insegura de saber qual é o seu lugar. Então, a dificuldade é dos dois, eu diria, Zé. Vou tentar ser rápido aqui, Zé. Eu acredito que a angústia, ela pode ser importante. Eu não vejo necessariamente como algo negativo. Porque também é na angústia, é na contrariedade, que muitas vezes a gente se questiona e mudanças podem ocorrer. Agora, existem angústias que eu consigo lidar e utilizo ela para alavancar coisas boas na minha vida. E existem angústias que eu não sei como lidar, que isso começa a afetar minha vida funcional. E aí eu preciso de alguém para me ajudar. Onde eu acredito que a terapia mais importante é porque não é eu que vou dizer as coisas, né? A resposta está na pessoa. Mas onde eu acredito e tenho certeza que a terapia pode ajudar é dar ferramentas para essa pessoa lidar com essa angústia, quando isso está afetando a vida funcional dela. Bom, tem várias e várias situações. Às vezes você vem indicado por um psiquiatra porque a pessoa está com transtorno de depressão, transtorno de ansiedade, TDAH. é, Então, aí você já tem um sintoma para trabalhar. Quando você não tem indicação, e hoje a saúde mental é algo muito sério, né? Só para você ter uma ideia, a segunda causa de morte entre jovens de 14 e 29 anos, dados da Organização Mundial de Saúde, das mortes é por conta do suicídio. Né? Então, e aí quando a gente fala de suicídio, a gente sabe que a pessoa está vivendo um transtorno mental. Seja
um transtorno de ansiedade ou de depressão, ou algum outro transtorno que afeta a saúde mental. Então, é muito sério isso. Quando isso não parte muitas vezes de uma pessoa que já está em tratamento, porque basicamente o psiquiatra ele vai medicar, ele vai fazer acompanhamento, mas o psiquiatra, como regra geral, não faz terapia. Ele vai avaliar ali a pessoa pelos sintomas, né? Tipo, vai avaliar o DSM, que é o manual, né, médico, que é praticamente reconhecido no mundo inteiro, que é feito pela Associação Americana de Psiquiatria. Vai lá dar o CID, que é o código, e vai receitar um remédio. E vai fazer esse acompanhamento. Trabalho super importante. Agora, a terapia, aí ela é feita com o psicólogo. O diagnóstico, vamos dizer assim, da doença, do transtorno, é o médico que vai oferecer. Agora, o trabalho, né, com esse diagnóstico no dia a dia, quem faz é o psicólogo. Então, se não for um caso como esse, a situação, uma pessoa não está bem, viu um vídeo de um psicólogo na internet, gostou. Eu acredito que o mais importante é a pessoa abrir o coração. Porque senão ela está perdendo o tempo dela, o dinheiro dela e o meu tempo. Então, no meu caso, eu tenho não só idade, mas eu tenho muita experiência, já passei por muitas situações doloridas, muitas, inclusive câncer, então, de lidar com a morte muito próxima. É, e eu não vou conseguir ajudar a pessoa se ela não se abrir. E quando a gente está sofrendo, e eu já tive crise de pânico, já tive depressão, passei por muitas coisas difíceis na vida, é importante a gente saber pedir socorro. Porque tem momentos que é muito difícil lidar com algumas situações sozinho. Até porque é isso, não existem. Ah, porque o advogado é melhor que o psicólogo. Você fala, claro que não, os saberes são diferentes. A pessoa não tem muitas vezes ferramenta para lidar com aquela angústia, com aquela dor. E é onde a terapia funciona. E é o que eu geralmente faço num primeiro encontro. Se a pessoa já me conhece, eu não preciso me apresentar. Se não, eu me apresento, conto um pouquinho como vai ser a sessão. A terapia é algo que a gente não vai resolver em 1, 2 dias. É um trabalho que a gente tem que mergulhar muitas vezes na vida pessoal, entender os traumas, da onde vêm, onde estão as dores. Agora, o mais importante é ter esse contrato entre o terapeuta e o paciente, porque eu tô aqui para te ajudar. E a gente muitas vezes não tem coragem de poder falar sobre as nossas sombras e as nossas dores. E o importante é você sentir que ali você está num local seguro, onde a pessoa de fato vai poder te ajudar em relação aos seus problemas. Se não é isso, é jogar dinheiro fora, jogar tempo fora. Então é o que eu sempre falo. Eu muitas vezes nem não atendo. Eu já recebi vários e vários casos de mãe que fala, ó, tá vendo? E aí às vezes você vai trabalhar com jovens de 20, 30 anos. A pessoa não quer, né? A pessoa não se preocupa, ela não quer falar, ela não quer fazer o trabalho dela. Então eu já viro para alguém muitas vezes, porque eu já percebo também que quando não é a pessoa que procura, é como se a pessoa estivesse também sendo forçada a fazer terapia. Eu nem atendo. Eu falo para ele, cara, você vai perder meu tempo, eu não quero o dinheiro da sua mãe, da sua esposa, ou aquele que vai fazer terapia só para não acabar o casamento. Mas ele não tá querendo efetivamente mudar, né? Então, entender as suas limitações, as suas dificuldades. Então, eu procuro ser muito claro, Zé, muito franco. O que está te incomodando? Eu acredito que a pergunta também poderia ser resumida aí. Qual a sua dor? E trabalhar e ajudar a pessoa a lidar com essa dor. Eu diria, eu vou dizer uns três, vai, que eu vejo mais, por exemplo. A pessoa acha que, muitas vezes, quando ela vai no processo de terapia, que ela é quebrada, que a pessoa, o que ela tem, ou ela não é capaz, ou ela não tem condições de resolver o problema dela. Então, eu acredito que muitas vezes a pessoa chega no processo achando que não tem como resolver o problema dela. E tem. Eu acredito muito nesse trabalho, né? Eu estou falando de centenas de casos de pessoas que
Já tratei pacientes que tinham ideações suicidas. O acompanhamento pode ser até por muito tempo? Pode. Agora você vê melhoras. Então é a pessoa às vezes não acreditar que é possível mudar. Acho que esse é o grande. E a gente sabe que o cérebro é plástico, o cérebro muda, ele cria novos caminhos neuronais. E eu brinco que tem um. Acho que esse seria o principal. Eu lembro que tem um médico chamado James Fallon, que é um professor de neurociência da Universidade de Irvine, na Califórnia. E, e ele estava estudando os cérebros dos psicopatas, né, Zé? Então pegou os alunos, e aí os alunos pegavam os cérebros de vários, eu vou simplificar aqui os termos, tá? Mas de vários serial killers, psicopatas, e ele pegou o scan cerebral, várias ressonâncias de cérebro de pessoas normais. A grosso modo, o psicopata, tanto pelo núcleo accumbens, ele não tem atividade neuronal em algumas partes do cérebro que está relacionada à emoção. Então, por isso que ele não sente remorso. Inclusive, às vezes, prazer, por isso que eu falo do núcleo accumbens em fazer o outro sofrer, né? Por isso que existe um componente também genético na sociopatia ou na psicopatia, que é o termo popular para transtorno de personalidade antissocial, né? Ahn, e aí ele falou assim, cara, pega aí os exames da minha família e a gente compara o cérebro dos psicopatas com o da minha família. E aí ele começou a olhar, de repente ele pegou um da família dele e falou, nossa, esse cara aqui é muito louco. Tô brincando, né? Tô aqui só pra deixar mais leve. Mas ele falou assim, nossa, mas essa pessoa é um grande psicopata. Quem é esse cara? Tá errado. Aí os médicos olharam, tal, os assessores. Pô, doutor, desculpa, esse é o seu cérebro. E ele é famoso no mundo inteiro hoje dando palestras. Ele tem um cérebro de um serial killer. E ele não praticou nenhum ato de psicopatia. E aí eu sempre. E aí a gente fala da importância do ambiente, né? E aí eu falo isso pra todo mundo quando alguém não quer mudar. Ah, eu não quero mudar. Eu falei, cara, se até o cérebro de um psicopata você consegue mudar, você não vem com desculpinha que não dá pra mudar, cara. Então eu uso muito esse exemplo dele. Ele foi muito amado pela mãe. Depois a mãe percebeu, quando teve o diagnóstico, que ele era diferente. Mas aí, para você ver, é o caso da série da Netflix Eu percebo que tem ali uma. Naquele capítulo que ela tá com a psicóloga o tempo todo tentando falar com o adolescente da agressão e da violência do pai. E a própria linha, a abordagem da psicologia, a própria psicanálise ali, às vezes já vai querer fazer, né? Ah, como é que é ali essa relação paterna, essa figura paterna, ou o complexo paterno do Jung. Então tem boas abordagens da psicologia que vai tentar vincular a violência do filho do pai. E não era, não era. Por isso que eu falo que não basta mais ser um bom pai como ele era, porque o ambiente influencia. E muito. Ele sofreu todos os tipos, não estou justificando aqui, mas para você entender a agressividade dele, ele sofria bullying físico, né, virtual, cuspiam nele, batiam nele. Então, da mesma forma que o ambiente pode influenciar para o mal, né, pode influenciar para o bem, como é o caso do James Fallon, professor, neurocientista de uma faculdade americana, né, que tinha tudo para ser um psicopata e não foi. Então, o ambiente também influencia. Então, a gente não pode deixar mais de olhar e falar que a culpa está toda na família. Não tá. Né? Ela é compartilhada essa responsabilidade. Então, ela é da família, mas também é da escola e também é da sociedade. Eu acredito que tem um. Eu esqueci o nome do psicólogo inglês que, quando fala da síndrome do Peter Pan, acho que ele cunhou esse termo na década de. Agora não sei se foi 60 ou 70, quando ele, ele foi, acho que na segunda, não lembro se foi na segunda ou na Primeira Guerra Mundial, que ele via homens muito imaturos, que não cresciam. E existem muitos homens, como você bem falou, que estão exatamente nessa situação aí.
envelheceram, mas fisicamente não, mas ainda têm um emocional de criança, não querem crescer, não querem se responsabilizar. Eu acredito muito, aí já é individual, que depende muito do valor. A pessoa precisa entender se ela está feliz com o que está acontecendo com ela. Eu acho que às vezes tem pessoas que, quando eram jovens, não estão no presente, né, vivendo o momento. Ah, como que vai ser lá na frente? E aí, quando chegam lá na frente, querem voltar a ficar jovem. Acho que é importante aprender a viver cada fase da vida. E aí eu falo até uma linha que eu gosto muito do budismo, né, quando fala da verdade, que a primeira verdade é o sofrimento. A gente nasce chorando e nasce sozinho, por mais que esteja ali seu pai, sua mãe, os médicos, mas você está sozinho, você nasceu ali sozinho e você vai morrer sozinho. Existe dor, existe sofrimento. No mundo que a gente vive hoje, ou sempre foi assim, eu diria, porque a gente sabe que a gente convive com o inevitável, o inexorável, que é a morte. Então, como é que é esse envelhecimento? Como é que a pessoa ela lida com as mudanças na vida? Você vê pessoas que, quando envelheceram, estão muito mais felizes hoje, e o contrário também acontece, que ficam nessa síndrome do Peter Pan querendo voltar para o passado. É muito individual, é difícil julgar, mas vai depender muito da história pessoal de cada um. Agora, de fato, não sei se eu consegui te responder. Existem sim pessoas que envelheceram, mas só fisicamente, ou não envelheceram fisicamente, mas continuam com o emocional de 20 anos, né? Mas, e você vê também o contrário, você vê pessoas de 20, 25 anos mais maduras do que pessoas de 50. Agora, eu acho que vai também um olhar, cabe um olhar, porque você pega no Império Romano, a expectativa de vida é entre 20 e 30 anos. Hoje você consegue viver com qualidade, às vezes com 80 anos, você está tendo qualidade de vida. Então, é, com essa extensão, você vê até na Netflix um documentário que eu super recomendo, Como Chegar ao 100, que são os Blue Zones, né? Tá cheio de centenário por aí que faz mais, garanto, assim, que faz mais do que pessoas de 20, 30 anos. Tá lá no documentário, não sei o que tô falando. Então, é importante também entender, e aí é onde eu acho que você tem toda a razão da injeção do autoconhecimento, porque aí você aceita as suas limitações e nessa conversa individual, como eu quero envelhecer. Porque a gente tem muitos exemplos de centenários tendo uma qualidade de vida que pessoas de 30 anos não têm. Eu acredito que cada vez mais, o que a gente mais vê, eu acho que saiu um estudo, eu preciso pegar a fonte, depois eu posso te passar, mas que uma média aí entre 60% e 80% das pessoas que estão empregadas hoje têm algum tipo de transtorno relacionado à saúde mental. Então, seja burnout, ansiedade, depressão, mas tem. Então, não há dúvida nenhuma. E essa relação com o líder, tem um estudo da HR International, que é uma das maiores empresas de RH consultorias do mundo. Acho que o estudo, o último pelo menos que eu avaliei deles, é que a cada 10 pessoas que saem das empresas, 8 é por causa do líder direto, do chefe. Então, como é que é, né? Hoje você tem que lidar com pessoas. A importância de, quando você é um líder, saber liderar pessoas, porque você vai acabar perdendo pessoas com muita capacidade, grandes talentos, pessoas com um enorme potencial, porque falta inteligência emocional, né? E isso é interessante quando você fala do trabalho, dessa dificuldade, porque e aí é até o contrário, porque se eu tô com dificuldade, eu não vou deixar de fazer o mercado. Eu não vou deixar de pagar os boletos do condomínio, da minha casa, do aluguel. Mas eu não vou fazer terapia, porque isso é um luxo hoje em dia. E aí eu tô num estresse muito grande, tendo restrição financeira, cara, eu não tenho como resolver meu problema.
que muitas vezes eu não sei lidar, e aí é onde a coisa piora, porque aí eu acabo descontando o que é natural em pessoas que muitas vezes não tem nada a ver com o meu problema. E eu concordo com você. Hoje a saúde mental é um tema tanto que agora já tinha sido aprovada, né? Acho que vai entrar em vigor agora a mudança da NR1, a norma regulamentadora, que obriga todas as empresas a terem um plano de saúde mental, um plano estruturado, estratégico, para que as pessoas dentro da empresa lidem com essa questão de depressão, burnout, etc. Então eu concordo muito com você. Isso é um fator bem preocupante, Zé. Se eu tinha capacidade de sair do buraco. Eu acredito que quando a gente está numa depressão, vivendo um sofrimento muito grande, a gente não vê saída. E é onde a gente entra muitas vezes em desespero. E aí, quando eu consegui apreciar mais minha companhia, gostar mais de estar comigo também, porque muitas vezes a gente vai buscando essa completude ou as nossas respostas, as nossas dores, as nossas angústias no outro. E é muita. Primeiro, que é muita responsabilidade você deixar isso na mão de uma outra pessoa. E até uma falta de cuidado com você mesmo, porque essa mudança vai depender de você. Então, acho que quando eu comecei a gostar da minha companhia mais também. Cara, boa pergunta. Acho que nunca ninguém me fez essa pergunta, eu acho. Não me lembro. Ótima pergunta. Você vê que não tem nada combinado, cara. As perguntas são boas. Às vezes eu tenho até que pensar mais, porque às vezes eu nem tenho a resposta de bate-pronto, mas. É, Eu falo por por- mim, para te ajudar a pensar. Eu, eu acho que eu ficaria muito decepcionado. Eu era uma criança muito delirante. Eu queria. Meu sonho era ter uma montadora de automóveis. Olha só isso. Simplesmente uma Tesla da vida. Ou seja, coitadinho de mim, né? Mas enfim, como é que o menino Anderson olharia para o homem? Cara, engraçado, né? O menino Anderson apanhou muito, emocionalmente, fisicamente, dentro de casa, na escola. A gente nem falava de bullying, assim, agressões muito difíceis. E eu acredito que o Anderson, criança, eu acredito que ele só queria ser acolhido, ter relações com significado. É, eu sempre tive essa sensibilidade e sempre tive muita dificuldade de lidar com a violência. Então, eu acredito que, para mim, o que eu queria era ser feliz, eu queria viver em paz, com as pessoas que eu amava, que eu gostava. Engraçado, né? É, e e eu acredito que uma boa parte da minha vida eu não consegui isso. Agora, hoje, eu acredito que sim. De eu estar bem comigo e com as pessoas que eu amo. Saber dos meus limites, o quanto que eu também não posso entrar no complexo de herói de querer salvar todo mundo. Eu preciso estar bem primeiro comigo. Então, eu era uma criança também muito ativa, eu gostava muito de brincar, de me divertir. E hoje eu me divirto com o meu trabalho. No bom sentido, porque muitas vezes, até no momento de dor, hum, eu muitas vezes percebo ali conversando com o meu paciente que muitas vezes aquela dor eu também conheço, já vivi, e a gente consegue também aprender a ter leveza na vida. Exatamente como você falou, porque como a gente sabe cientificamente hoje, tudo é passível de mudança, como eu falei do caso do neurocientista americano Jim Fellow, só morte que não tem. Então, por mais que seja duro, cara, vai dar, vamos lá. Então, e o meu trabalho me proporciona muito essa troca, e meu coração fica cheio. Acho que eu sempre quis isso, assim,
ter uma boa relação com as pessoas. Eita, perguntinha boa. Eu vi até hoje na internet um comentário que eu achei muito interessante, e eu esqueci até a pessoa que falou isso, mas que quando o pai, se ele se tornou inútil, ele conseguiu cumprir o papel dele. Porque se eu botar minhas filhas na bolha, o mundo aí fora vai cobrar e eu não vou ter ajudado minhas filhas, porque eu vou deixá-las completamente dependentes emocionalmente ou financeiramente de mim. Então, eu acredito que o melhor papel que você pode fazer, claro, em equilíbrio, caminho do meio, de novo, mas do budismo, eu acho muito interessante você encontrar esse equilíbrio, esse caminho do meio, sem perder o afeto, o amor e o cuidado, mas também ajudando as suas filhas a perceberem que eu não vou estar aqui para sempre. Então, elas precisam saber lidar com a vida independentemente de mim. Então, eu sempre tenho tentado com muito carinho, eu me considero um pai muito amoroso e presente, mas também mostrar para elas o quanto é importante que elas tenham autonomia e independência. Então, eu gostei muito dessa frase. A partir do momento que eu fiquei completamente inútil, é que eu cumpri meu papel com as minhas filhas, porque elas já vão estar maduras suficientes para poder lidar com a vida. Tem uma frase muito interessante da Melanie Klein, que é uma psicanalista. Ela divergia um pouco do Freud, tinha as divergências com a Anna Freud, que é a filha dele, e ela fala de um conceito muito legal que é a mãe suficientemente boa. Por isso que eu falo também do equilíbrio na psicanálise, que o excesso do cuidado e o excesso na falta trazem muitos prejuízos, né? É o que ela já tinha trazido já há muito tempo atrás. Então, que uma mãe que é super protetora, que faz de tudo, tem inúmeros prejuízos para a criança, como é esse que eu acabei de falar, né, de você não estar tá deixando teu filho viver numa bolha, como também a ausência. Nossa, você tem muitos transtornos hoje, borderline, o transtorno bipolar, que está exatamente relacionado a violências e a carências, dificuldades da vida familiar. Então, quanto é importante encontrar esse caminho que a Melanie Klein traz da mãe suficientemente boa. E aí a gente pode dizer o pai também hoje em dia, né? Que sabe dosar, sabe encontrar esse equilíbrio. Para os homens, eu indicaria um livro, e para as mulheres também, porque eu acredito que é interessante para vocês, para as mulheres entenderem a psique do homem, o inconsciente e muito do que é explicado no comportamento e nas atitudes dos homens. É um psicólogo americano chamado James Hollis, com H, Sob a Sombra de Saturno. Porque Saturno era pros romanos, né? E para os gregos é um outro nome, que aí, na verdade, a gente está falando de toda essa linha da mitologia que fala da dor do homem, que é um pouco do que eu falei no começo. Esse livro é maravilhoso, maravilhoso. Ele é um psicólogo que trabalhou essencialmente com homens, onde ele até traz que todo homem que fere já foi ferido, né? Isso uma constatação empírica que ele traz. Ele trabalhou décadas nos Estados Unidos com homens. Então, olha o quanto é importante, de novo, o ambiente. Homens feridos ferem, mas Sob a Sombra de Saturno vem contar toda a história de, por exemplo, de Cronos, né? Que era o pai de Zeus. Ele pratica violência contra o próprio filho para não perder o poder. E o Cronos, que era um titã, também sofreu isso do pai dele, que era Urano, e Gaia, que era a Terra. Cronos seria o filho dessa relação. E Urano, ele tinha tanto receio de perder o poder que ele ia para Gaia enterrar os seus filhos dentro da Terra. E aí você vê como Cronos repete o mesmo comportamento do pai. Ele vai lá e comia todos os filhos. Zeus foi engolido, na verdade ele era para ser engolido, é que aí no caso de Zeus especificamente, ele já tinha engolido Poseidon, né, que é o deus dos mares, que é o irmão, Hades, que seria o deus do inferno,
mas a mãe coloca uma pedra no lugar, porque o Cronos sempre engolia o seu filho. Então, olha que interessante, o nosso inconsciente coletivo ali, nos primeiros conceitos da nossa história ali, quando a gente fala também de religiões, né? Mesmo na religião abraâmica, um Deus que fala que tem que dizer para o pai sacrificar o próprio filho, é, mas uma disputa de poder, e que é engraçada desse patriarcado, né? Porque eu vou lá e mato o meu próprio filho, que eu gerei, porque eu quero manter o poder. Isso diz muito, né? E esse livro, ele explora isso de uma maneira incrível. Eu acredito na ideia de você compartilhar afeto. A gente sabe, o abraço afeta a produção, por exemplo, de ocitocina, relações prazerosas, endorfina e etc. Então a gente sabe o perpetuar e a gente poder disseminar o bem, com certeza, isso também faz bem para a gente. Eu acredito nesse conceito, sempre quando eu posso, eu tento seguir isso de alguma maneira. Agora, as relações não são assim assimétricas. Eu sei que a psicologia ela não reconhece a constelação familiar, mas tem uma coisa muito interessante, né, do desequilíbrio entre o dar e receber. A constelação familiar fala muito isso. Existem muitas relações que, para suprir carências e questões, um acaba dando mais e o outro menos, e essas relações, no geral, naufragam, terminam, exatamente porque não teve esse equilíbrio entre o dar e receber. Então, tem pessoas que dão de menos ou que dão de mais. E isso fica pesado para o outro lado. É, eu acredito que a vida ela pode ser algo que simplesmente você passa em branco, cumprindo funções fisiológicas e relacionadas à sobrevivência, muitas vezes, sem nenhum sentido. Mas a vida ela pode ser uma viagem incrível, no sentido inclusive das dores e da oportunidade que eu tive de conhecer pessoas incríveis que me machucaram, pessoas incríveis que me ajudaram, pessoas incríveis que me traíram, pessoas que eu admirava e que me ajudam até hoje, ou que me ajudaram por um momento e depois sumiram da minha vida. É uma jornada incrível. Eu acredito que a vida, se você olhar ela não como um destino da morte, mas que a alegria também está na viagem, ela pode valer muito a pena, apesar de muitas e muitas dores. Mas, e a última coisa que eu poderia falar da vida é poder lutar pelos seus sonhos, fazer o que você acredita que vai te fazer feliz, porque a vida é um sopro também. O que é a vida? Eu diria que a vida é um sopro, que a gente tá aqui e no outro dia não tá mais. Então aproveita o máximo que você pode para fazer as coisas que você ama, estar com as pessoas que você ama, dizer as coisas que você precisa, porque a vida é um sopro. Ela é um presente e um sopro. E ela pode ser uma dor muito grande se eu não souber como encarar essa jornada.